Eu tenho certeza que você conhece a Medusa. E até parte da história dela. Filmes, séries, jogos, muitos falam da história da mulher com cabelo de cobra que petrifica qualquer um que a encara diretamente. Mas e se eu te dissesse que essa história não foi totalmente contada? Que tem partes soltas nela? Se eu te contasse que Medusa não nasceu um monstro e que ela foi apenas uma mulher inocente, pega no fogo cruzado da vingança de dois deuses? Fique comigo até o final e você vai entender isso melhor. E talvez no final você perceba que Medusa nunca foi uma vilã. Antes de tudo, precisamos entender uma coisa. A Medusa não era a única górgona da mitologia. Mas diferente do God of War, onde a cada passo você encontrava 20, aqui na mitologia só existiam 3. 3 irmãs: Euríale, Steno e Medusa. Mas havia uma grande diferença entre elas. Euríale e Steno eram imortais, e Medusa não. Essa era a única mortal das 3. O trio Ternura aí eram filhas de 2 antigas divindades marinhas, conhecidas como Phorcys e Ceto. Mas, diferente das irmãs, Medusa passou a juventude vivendo entre os humanos. E desde criança, possuía uma grande devoção por uma deusa específica, Atena, a deusa da sabedoria. Medusa admirava tanto Atena que, quando ficou adulta, decidiu fazer algo que poucas mulheres conseguiam e decidiu se tornar sacerdotisa em um dos templos da deusa. Passando por um processo extremamente rigoroso, Medusa conseguiu o cargo de sacerdotisa e passou a dedicar toda a sua vida a servir Atena. Porém, havia uma regra muito importante. As sacerdotisas da deusa deveriam viver em castidade absoluta. Nenhum relacionamento, nenhum romance e nenhum tipo de envolvimento. A vida delas deveria pertencer completamente à adoração da deusa. E Medusa levava isso muito a sério. Todo dia fazia seus rituais e prestava culto a Atena. Mas havia um pequeno detalhe que chamava atenção em Medusa: sua beleza. Medusa era conhecida como uma das mulheres mais belas da região, em especial por sua pele e por seus cabelos bem sedosos. Algumas pessoas chegavam a visitar o templo apenas para contemplar a beleza de Medusa, e alguns diziam algo que, sem saber, poderia se tornar um grande problema. Alguns diziam que Medusa era mais bela do que a própria deusa, e mesmo que ninguém percebesse, Atena sempre observava tudo de longe. Guarde isso. Vai ser importante depois. Agora pausa na história de Medusa para falar de outra personagem importante para essa história. Atena. Sendo uma das divindades mais conhecidas e respeitadas da Grécia, Atena era a deusa da sabedoria, da estratégia e da guerra inteligente, conhecida por auxiliar vários heróis em vários tipos de empreitadas. Porém, Atena não era perfeita. Como grande parte dos deuses da mitologia grega, Atena tinha problemas, principalmente rivalidades, e uma das maiores delas era com Poseidon, o deus dos mares. Essa rivalidade começou por causa de uma cidade. Em um lugar da Grécia, existia uma cidade chamada Cecrópia, uma cidade muito famosa por seu comércio e pela pesca. Ambos os deuses queriam se tornar protetores da cidade. Então o rei da cidade, chamado Cécrope, que curiosamente era metade cobra, decidiu propor uma competição. Ambos os deuses dariam um presente ao povo e a população escolheria o melhor. Poseidon foi primeiro. Ele subiu até uma colina, cravou seu tridente numa rocha e fez surgir uma fonte de águas cristalinas. Porém, quando o rei se aproximou para beber, deu um gole na água e imediatamente cuspiu fora, porque a água era salgada. É claro, o cara era deus do mar, não era do filtro de barro. E aí chegou a vez de Atena. Essa desceu ao lado de um templo e fez nascer uma árvore pequena de galhos retorcidos e, sinceramente, meio feia. O que deixou o povo da cidade bem confuso. O Poseidon veio e fez uma bela de uma fonte que pelo menos ia favorecer o turismo da região. Mas então, Atena veio e explicou que aquela era a primeira oliveira, uma árvore forte para resistir a secas e a incêndios, da qual poderia se tirar tanto o alimento quanto o azeite, que poderia servir para o comércio, para acender velas nos templos e casas, e ainda serviria para tonificar o corpo dos atletas. Depois dessa explicação, Atena ganha de lavada, vencendo a disputa e tornando-se padroeira da cidade, que viria a se chamar Atenas, a capital da Grécia.
Mas Poseidon ficou furioso. Tão furioso que atingiu o mar da região durante 7 anos, impossibilitando o comércio e a pesca. Mas com o tempo, Poseidon acabou encontrando um novo alvo para sua fúria, Atena, e decidiu que esta merecia sua vingança. Mas, não atacando a deusa diretamente, ele escolheu atacar algo, ou melhor, alguém importante para ela. E é aí que Medusa entra na história. Poseidon percebeu algo interessante. Dentre todas as sacerdotisas do templo, Medusa era a que mais chamava a atenção, não somente por sua beleza, mas também por sua extrema devoção e amor por Atena. Em um dia aparentemente comum, Medusa estava no templo preparando oferendas para Atena, até que foi surpreendida por Poseidon. O deus dos mares se revelou em sua glória divina, assustando a sacerdotisa, que imediatamente tentou se afastar. Mas Poseidon não estava ali para conversar. Poseidon, movido pela luxúria e pelo desejo de ferir Atena, este atacou Medusa, sufocando seus gritos, a tomando dentro do templo. Chamando por Atena, Medusa gritou e implorou por ajuda, mas o templo permaneceu em silêncio. Horas depois, Medusa ainda estava ali, desesperada, pedindo perdão e clemência à sua deusa. Foi então que Atena apareceu, mas não para ajudar. A deusa olhou para Medusa e disse: Medusa, Medusa, eu sempre lhe disse que a vaidade é o que eu mais desprezo. Sempre desejou ser o centro das atenções? Agora todos aqueles que olharem para você se tornarão pedra. Foi aí que os cabelos de Medusa começaram a sibilar. Seu rosto tornou-se macabro e seu olhar tornou-se maldito. Ela havia perdido tudo, sua beleza, sua fé, e agora era vista como um monstro. Então Medusa fez a única coisa que lhe restava. Se isolou do mundo, fugindo para uma ilha distante, passando a viver em um templo abandonado. Muitos heróis foram atrás dela, em busca de fama, glória ou reconhecimento. Mas nenhum deles tinha o que era necessário para derrotá-la. Todos tiveram o mesmo fim, condenados a se tornarem apenas mais uma na coleção de estátuas de pedra de Medusa. Até que um dia, um herói apareceu. Um homem destinado a mudar a história de Medusa e a dele. E seu nome era Perseu. Perseu era filho de Zeus com a princesa Danae. E como em muitas histórias da mitologia grega, isso aconteceu de um jeito bem estranho. Primeiro devemos entender que o pai de Danae, o rei Acrísio, ao ficar paranoico com uma profecia que dizia que seu neto o mataria, prendeu sua filha no alto de uma torre para afastá-la de qualquer homem, bem ao estilo Rapunzel. E é aí que Zeus entra na história, pois o rei do Olimpo, sentindo-se desafiado, decidiu ir ao encontro da bela donzela. E transformado em uma chuva dourada, sim, esse é o termo, ele entrou por uma fresta na torre, caiu sob uma janela, subiu pela perna da princesa, e disso Danae engravida. É, literalmente isso. Mitologia às vezes não faz o menor sentido. Quando o rei descobriu, entrou em desespero e, tomado pela paranoia, colocou Danae e o bebê em uma jangada e os lançou no mar, esperando que o oceano resolvesse seus problemas. Mas o destino tinha outros planos. A mãe e a criança foram achados por um grupo de pescadores da ilha de Sérifos. E lá Perseu cresceria até o dia em que seria enviado para matar Medusa. E como todo herói da mitologia grega, Perseu foi enviado a mando de um rei bunda mole para dar cabo da fera. E então, que guiado por Atena e armado com um arsenal de armas divinas, Perseu partiu para a ilha da Górgona. Mas havia um problema. Olhar diretamente para Medusa significava morte. Então Perseu usou o escudo polido que Atena lhe deu como um espelho. Guiado apenas pelo reflexo e por seus sentidos, ele adentra a caverna da Górgona. Tomando muito cuidado para onde colocava seu olhar, decidiu colocar a sua fé em seus ouvidos. Quando a oportunidade surgiu, Perseu retira seu capacete, olha pelo reflexo do escudo, este se aproxima da Górgona e com um único golpe, Medusa foi decapitada, finalizando assim a história da Górgona. E a parte mais triste nisso tudo é pensar uma coisa. O que Medusa realmente fez?
Ela estava vivendo sua vida, adorando sua deusa, e mesmo assim foi injustamente atacada, amaldiçoada e morta. No final da história, Atena pegaria a cabeça de Medusa e a colocaria em seu escudo para lembrar sempre do seu maior erro, de julgar sem saber dos fatos, levando à morte de um inocente. E agora eu quero saber a sua opinião. Medusa realmente foi um monstro? Ou apenas uma vítima nas incontáveis tramas dos deuses? Comenta aqui embaixo. E se você gosta de mitologia, se inscreve no canal, porque ainda tem muitas histórias incríveis para contar. Falou! Fine, I'm cool, I'm fine.